Bom, olá. De novo sou eu, Matheus. Eu queria analisar aqui uma partida minha jogada recentemente contra Jorge Boabide. Eu de brancas contra Jorge Boabide de pretas. Ah, em que eu é uma siciliana, em que eu jogo a variante da Grand Prix. Né? Bom, isso escapa, né, da Najdorf, que tem muita teoria em cima. É uma alternativa muito interessante para se jogar de brancas. Bom, só mencionar uma coisa aqui, tipo, tem gente que joga o F4 direto, né? Bom, a Grand Prix ela é caracterizada pelo F4. Mas primeiro eu jogo o cavalo na C3, porque se eu jogo F4 direto, o meu oponente pode jogar D5, e aí avançar o peão não é uma boa ideia, porque enfraquece F5, né? Ele eventualmente vai botar um cavalo no F5, vai jogar H5 talvez. E, bom, eu provavelmente vou botar um peão em B4, então vai ter um cavalo em C6 e um cavalo em F5, uma dama em B6, tudo pressionando o D4. Então, não, é uma linha que permite às negras atingir a igualdade, atingir a igualdade. Para as negras tem um jogo bem confortável. Bom, então, cavalo na C3, D6, né? E, bom, F4, cavalo na C6, cavalo na F3, G6. Bom, as negras querem enfraquetar o bispo, né? Tá, o bispo em G7. Bom, assista. Bom, qual é a minha ideia aqui? Como jogo, qual o meu plano de jogo? Meu plano de jogo é: eu vou trocar o meu bispo branco pelo cavalo dele, C6, né? Bom, esse é um tema importante porque se eu não troco o bispo pelo cavalo, esse cavalo de C6 ele pode entrar em D4 junto com o bispo em G7, né? Ah, as negras podem exercer uma pressão bastante forte sobre a casa D4 e podem ter um bom jogo. Então, a ideia é trocar o bispo pelo cavalo. E bom, trocar pequeno. Então, bispo G7 e agora D3. E aí o tema das brancas é o F5. Com a ideia de fazer com que o bispo de casas pretas jogue. E, bom, também atacar o roque dele. O roque das negras. Bom, jogou torre B8. Bom, o que que faz a torre? A torre ataca o peão de B2, né, e, bom, eu não posso desenvolver meu bispo, não posso ir para nenhum lugar, porque senão eu perco o peão. Isso é ruim. Então, o que eu queria fazer era jogar a torre B1, para daí tirar o bispo. Só que daí ele me toma o cavalo de C3. E daí, depois de ele tomar C3, ele tem torre e toma B1. Isso é ruim. Então, eu jogo dama E1. E agora, sim, agora com a ideia tanto de ir para H4, quanto também a ideia de defender o cavalo de C3. Bom, então jogou o cavalo H6. Bom, a única ideia possível do cavalo H6 é jogar o F5 e impedir dessa forma o meu plano, né? Que é jogar F5. Bom, então eu joguei torre na B1 e nota que agora bispo toma na C3. Eu respondo com a dama tomando, né? Aí não tem nenhum problema. Bom, torre na B1. Rocou. Bom, e aí eu joguei bispo na D2. Bom, eu podia ter jogado F5, com ideia de G, toma F5 e dama na H4. Só que agora, esse meu cavalo aqui tá mal, né? Porque o bispo tá ameaçando o cavalo.
Não posso retomar porque cai a torre. Então, as negras têm maneira de se defender. Bom, com o cavalo na G4, mas as brancas têm um ataque com o cavalo na G5, né? Batendo aqui. Mas aí, peão na H6. E depois peão toma peão. Nota que isso ameaça o cavalo de G4, mas as negras também estão ameaçando o cavalo de C3, né? Bom, aqui dá para jogar bispo toma peão. Depois de torre toma E6 esclavo. E nota que agora a dama branca tá cravada, né? Aliás, o cavalo branco tá cravado. Então tem que jogar a torre. Só vamos jogar a torre F1. Daí F5. Nota que esse cavalo tá caindo. Esse cavalo tá caindo. Então tem que optar por um deles. Ou jogar H3 ainda, né? Mas aí, bom, bispo toma C3. Peão toma cavalo, bispo D4 cheque. Rei na H2. Peão toma cavalo, bispo toma peão, dama na D7 e C3. E bom, tá igual o jogo. Tá bem igual e. Bom, jogo que segue, né? Então, parei aqui. Bispo D2. Bispo D2 ele evita esses temas com o ataque no cavalo de C3, né? Agora eu posso retomar de peão ou minha dama fica livre para ir para H4 sem nenhum tema tático pelo lado das negras. Eu acho que E6 é um lance muito ruim. E6 é muito ruim. Deixa eu botar aqui o sinal de interrogação. O que faz o E6? O E6 prende o bispo de C8. E agora não tem nenhum jogo. E bom, o E6 também enfraquece D6. E toda a estrutura do negro vai ficar comprometida. Olha só, porque agora eu vou jogar E5. Mas o plano era F5? Sim, o plano era F5. Mas como o bispo de C8 agora ficou preso, bloqueado pelos próprios peões, a gente fixa esses peões. Agora o peão de E6 está fixo. E também o peão de E5 ele ataca D6. O D6 é o elo que mantém os peões de C, os peões dobrados, não isolados. Agora esse peão, ou ele vai... Ou o peão de D vai sumir ou ele vai avançar. E se ele avançar, ele vai debilitar muito a da dama das negras. Agora se joga D5, dá para responder cavalo A4, atacando o peão, né? Aí depois de C4, D4. E aí, olha só. Casa C5 toda fraca. O bispo das pretas de C8 não joga nada, nem o bispo de G7 joga, né? Porque tá batendo na parede. E o bispo das brancas vai entrar em B4 com muita força. Isso aí é praticamente as negras são com uma peça menos. Bom, e claro, aqui também dá para tomar, mas aí cavalo toma e continua preso. Também dá para tomar de peão, não tem problema. O bispo de C8 continua bem preso. Então, as negras jogando cavalo F5.
E, bom, agora é cavalo E4. Né? Cavalo E4 bate no grande D6, bate em C5, tá ameaçando entrar em F6, tá tudo mal aqui das negras. E agora eles decidiram tomar. Tomei. E, bom, agora... Agora... A F6 vai virar ruína daqui a pouco. Sim, também tem aqui, bem lembrado pela máquina. Tá complicado. Também tem tema de sacrifício. Tem tema de sacrifício com torre toma F5, seguido de dama H4. Bom, depois, claro, né, que tomou em F6 tudo e pode fazer isso. Bom, então... As negras fizeram um lance muito ruim. Pegaram um bispo, tomei 5. E aí perderam peça, né? Cavalo tomei 5, dama cheque. Rei na H1. Dama tomei 5, né? Aqui parece que as negras recuperaram, ganharam o peão. Mas as brancas jogaram bispo F4. E aí a torre do dia. A torre caiu. Ixi, que isso? Torre caiu, né? Bom, e as negras abandonaram. Só queria fazer uma análise que bispo F4 não é o melhor lance dessa posição, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, bispo C3 é mais forte ainda. Bom, se cavalo D4, leva cheque em F6 e dama por E5, é ganhador. Aí dama C7, cavalo F6 cheque, rei G7. E bom, dá pra ganhar a peça, né, com cavalo E8 cheque. Mas o cavalo E8 cheque e o rei tem que mexer, né? Sei lá, rei E8. E aí, tá, dama limpa, né? Em C7. Mas, outro lance muito forte é a torre toma F5. Que depois de ele toma F5, dama H4. E agora virou geleia, né? Depois de... Se H5, leva cavalo, toma H5 cheque, seguido de mate. E... Bom, se torre H8, leva cavalo D7 cheque, né? E seguido de reina G8 e dama F6. Combate na próxima jogada. Bom, era isso. Espero que tenham gostado. Um abraço.